E hoje eu vim conversar com vocês sobre as minhas premonições para a prova de endocrinologia do Revalida. Então, tudo isso baseado na nossa engenharia reversa. E o que tem caído de endocrinologia no Revalida? Até 2017, a maioria das questões eram sobre diabetes. Não sei o que aconteceu, de repente trocou aí quem faz as questões. O fato é que de lá para cá a quantidade de questões de tireoide explodiu. E explodiu baseado em quê? Principalmente no aumento de número de questões sobre nódulos tireoidianos e câncer de tireoide, que são temas super importantes de otorrino que vão ser dados pelo professor Diógenes. Então não perca as revisões dele, tá, pessoal? Vai fazer muita diferença na prova de vocês. E o que mais sobrou de tireoide? Tirotoxicose e hipotireoidismo, inclusive caíram mais na prova do que diabetes nos últimos anos, então minha aposta aqui vai ser de tireotoxicose, pessoal. E quando a gente vai falar de tireotoxicose, nós temos na manifestação clínica dois grandes grupos, duas grandes formas de pensar as manifestações clínicas. A primeira, um aumento da taxa metabólica basal. Então, esses pacientes eles gastam tanta energia que eles podem estar cronicamente fadigados, perdendo peso. Em segundo lugar, nós temos um estado hiperadrenérgico. Os hormônios tireoidianos eles aumentam a expressão de beta-receptores, por exemplo. Então, esses pacientes eles podem ter nervosismo, sudorese excessiva, intolerância ao calor, palpitação, taquicardia, tremor de extremidades, pele quente e úmida, fibrilação atrial. E aqui, pessoal, eu queria dar um destaque às alterações oculares, que não somente a oftalmopatia de Graves causa alterações oculares, mas toda tireotoxicose pode dar esse sinal, que é o sinal do lead lag. O que é isso, pessoal? Aqui desse lado da figura temos uma pessoa normal. Quando ela olha para baixo, a pálpebra acompanha o movimento do olho, de forma que ela não permite que você enxergue a parte mais superior da conjuntiva e da esclera. No paciente com tireotoxicose, o que acontece? O olho vai para baixo, mas a pálpebra ela tem um lag, ela tem um tempo ali, um atraso até abaixar, de forma que ela mostra essa parte aqui da conjuntiva e da esclera que não deveria. Esse é o sinal do lead lag. Isso acontece porque essa musculatura da pálpebra superior, ela também recebe um input beta-adrenérgico. Então, é por isso que toda tireotoxicose pode ter esse sinal. Pensamos em tireotoxicose, o que nós vamos fazer? Vamos pedir o perfil hormonal. E aí, nós vamos checar. Hormônio tireoidiano alto, T4 alto, confirma tireotoxicose. E aí a gente vai dar uma olhada no TSH para saber de onde que está vindo essa tireotoxicose. O TSH ele teve uma resposta compatível com o feedback fisiológico, ou seja, ele ficou suprimido. Esse aqui é um hipertireoidismo primário. Pode ser uma doença de Graves, um bócio multinodular tóxico, pode ser porque o sujeito estava ingerindo levotiroxina. Não sabemos, vamos ter que investigar. Porém, se nós olhamos para o TSH e o TSH está normal ou alto, essa é uma resposta não fisiológica de feedback. Provavelmente o problema desse paciente está no hipotálamo ou na hipófise, por isso que a gente fala de hipertireoidismo central. E o que a maioria das questões de prova querem saber sobre o hipertireoidismo central é: qual que é o próximo passo na investigação diagnóstica? Fala você para mim. Solicitação de ressonância de célula túrcica. Esse é o melhor exame de neuroimagem para estudar aquelas regiões que mais interessam para a gente, hipotálamo e hipófise. Existe também a situação em que o TSH vai estar suprimido, e daí você esperaria que o T4 livre estivesse elevado, mas na realidade ele está normal. Isso é o que se chama de hipertireoidismo subclínico. Quando a gente vai falar de hipertireoidismo primário, nós temos 4 grandes etiologias que caem aqui nas provas: o Graves, o bócio multinodular tóxico, o adenoma tóxico e as tireoidites. E nós vamos falar um pouquinho mais de cada uma delas mais adiante, começando com a grande estrela da tireotoxicose, que é a doença de Graves. Essa é uma doença autoimune em que o corpo vai produzir autoanticorpos, chamados TRAb, que vão se dirigir aos folículos tireoidianos e estimular os folículos tireoidianos a produzir e a liberar mais hormônio tireoidiano na circulação. Essa doença ela é marcada também por 4 manifestações clínicas que são exclusivas dela, que não estão presentes em outras etiologias de tireotoxicose. Elas são o bócio difuso, isso acontece porque o autoanticorpo, ao estimular esses folículos tireoidianos, eles vão hiperplasiar, hipertrofiar, e você vai ter um aumento do volume de tireoide sem a formação de nódulos, como nós vemos aqui nessa cintilografia. Esse mesmo autoanticorpo também vai estimular a proliferação celular ali dos tecidos retroorbitários. Isso pode levar à exoftalmia, pode levar à oftalmoparesia, um conjunto de achados, enfim,
que nós chamamos de orbitopatia ou oftalmopatia de Graves. Além disso, nós podemos encontrar o baqueteamento digital, nessa situação também chamada de acropatia, e nós encontramos também o mixedema pré-tibial, que nada mais é do que um espessamento da pele da região mais anterior da perna, que pode ganhar um aspecto inclusive mais inflamatório, mais eritematoso, em aspecto de casca de laranja, que também é muito típico de doença de Graves. É tão típico, esses achados, esses 4 são tão típicos que alguns autores trazem que se você tem uma tireotoxicose com esses 4, ou com alguns desses 4, você já pode dizer que o paciente tem doença de Graves. Mas para outros, é necessário ter o autoanticorpo TRAB positivo. Então, diagnóstico de doença de Graves, caiu na prova, uma das opções é pedir o autoanticorpo. Quando a gente vai fazer o tratamento da doença de Graves, assim como em outras tireotoxicoses, uma das primeiras coisas que a gente faz é controlar os sintomas do paciente. O hormônio tireoidiano, ele aumenta a expressão de receptores beta, então a gente vai lá e inibe esses receptores dando beta-bloqueadores. Eles vão ter um efeito sintomático na melhora dos sintomas. Reduz a irritabilidade, reduz tremor, sudorese excessiva, etc. Mas o que vai realmente fazer diferença aqui no tratamento da doença de Graves são esses 3 aqui. Geralmente o tratamento que a gente faz direcionado para a doença de Graves aqui no Brasil é a prescrição de tionamidas. Essas tionamidas são uma classe de medicamentos que vão inibir a produção de hormônios tireoidianos. E a ideia é que você fica dando esses remédios por 1, 2 anos, às vezes até mais. É um tempo em que a doença de Graves pode entrar espontaneamente em remissão. E se a doença entrar em remissão, você pode suspender o remédio. Tá? Esses remédios, nós temos 2 representantes, o metimazol e o propiltiuracil. O propiltiuracil ele pode causar hepatotoxicidade, então geralmente, para a maioria da população, a gente termina prescrevendo o metimazol, que tem um perfil de segurança melhor. Mas ambos têm um efeito adverso bem importante que a gente tem que gravar para a prova. Você lembra qual que é? Isso aí, a granulocitose. Então você tem um paciente em uso de tionamida que começou a ter dor na garganta, começou a ter febre, ele tem que ir correndo no pronto-socorro fazer um hemograma. Por quê? Porque no hemograma, se esse paciente ele tiver desenvolvido uma neutropenia, esse é um sinal de agranulocitose e esse paciente ele tem que ser tratado de uma forma mais intensa, digamos assim. E das tionamidas, nós temos também um ponto muito importante. O metimazol, ele é mais teratogênico do que o propiltiuracil. Então, dessa forma, a gente prefere utilizar o propiltiuracil no primeiro trimestre, que é quando o bebê está se formando. E daí depois, no segundo, no terceiro trimestre, aí você pode voltar a utilizar o metimazol justamente para se beneficiar do perfil de segurança maior dessa medicação para a mãe. Quando a gente vai falar também de tratamento da doença de Graves, nós temos a segunda opção, que é a radioiodablação. A radioiodablação se trata de você vai dar você vai dar iodo radioativo para o paciente, e aí esse iodo radioativo ele vai se concentrar na tireoide e ele vai destruir aquela sua tireoide. E aí você não consegue definir o quanto de tireoide que vai ser destruída nesse processo. Dessa forma, o efeito adverso mais comum da radioiodablação é o hipotireoidismo, pessoal. E quando a gente fala de radioiodablação, a gente tem que ter cuidado também com as contraindicações para esse tratamento. Então, por exemplo, esse tratamento está contraindicado para gestantes, porque o radioiodo ele pode atravessar a barreira placentária e terminar prejudicando também a tireoide do bebê. Ele também está contraindicado para bócios volumosos e para orbitopatias graves. Isso por quê? Quando você destrói o hormônio, o folículo tireoidiano, ele vai liberar grandes quantidades de antígenos, e essa grande quantidade de antígenos liberada, ela vai estimular a produção de mais autoanticorpos. E esses autoanticorpos, em maior quantidade, eles podem piorar o bócio e podem piorar a exoftalmopatia. Piorar o bócio pode comprimir via aérea, pode dar problema. Piorar a oftalmopatia pode levar a um risco de perda visual. E a tireoidectomia, essa é uma terceira alternativa ao tratamento da doença de Graves, pouco utilizada. Falando agora do bócio multinódulo tóxico e do adenoma tóxico, o que a gente mais precisa saber sobre essas etiologias é isso que está aqui no quadro, é a cintilografia ao padrão cintilográfico. Vamos lembrar lá das aulas de nódulo tireoidiano. Sempre que a gente tem um nódulo tireoidiano, lá na primeira etapa está também dosar o TSH. Por quê? Porque se o TSH estiver suprimido, o que é compatível com a tireotoxicose, a gente tem que pedir um exame. Qual que é o exame?
é justamente a cintilografia, pessoal. Então, na cintilografia, a gente vai conseguir ter uma noção se aquele nódulo tireoidiano ele é responsável por estar inibindo o TSH, ou seja, ele é responsável por estar produzindo grandes quantidades de hormônio tireoidiano ou não. Então, por exemplo, nessa primeira imagem, nós temos um nódulo frio, em que o nódulo ele não é responsável pela inibição do TSH. Mas se você tem uma tireoide com vários nódulos funcionantes, nódulos quentes, está dado o diagnóstico, isso aqui é um bócio multinodular tóxico. Se por outro lado você tem um nódulo produtor de hormônio, um nódulo quente, está dado o diagnóstico, isso aqui é um adenoma tóxico. Beleza, pessoal? O tratamento aqui também vai passar por beta-bloqueio, também para aliviar sintomas, mas o tratamento definitivo muda. Aqui nós vamos preferir fazer a retirada desse nódulo tireoidiano, que pode ser por tireoidectomia total ou subtotal, e como alternativa temos também a radiodoabação. A próxima etiologia que nós vamos conversar é a tireoidite subaguda granulomatosa de Kervem. Alguns chamam só de tireoidite subaguda, outros só de tireoidite granulomatosa e outros só de tireoidite Kervem. É bom conhecer esses três nomes. De que se trata essa doença? Essa doença ocorre em pessoas que tiveram algum tipo de infecção viral, geralmente são infecções de vias aéreas superiores, e essa infecção de vias aéreas superiores expõe essas pessoas a antígenos, e existe um ataque do próprio sistema imune do paciente contra a sua tireoide. A gente não sabe se ao certo explicar muito bem o porquê, mas esse ataque autoimune, ele leva a uma destruição da tireoide que é extremamente dolorosa. Dói, dói, dói muito, gente. Então, esse é o principal marco clínico aqui para as provas de residência. É uma tireoide que dói, pensar na tireoidite de Kervem. Existem outras etiologias de tireoidite dolorosa? Até que existem. Tireoidite actínica ou tireoidite supurativa também pode doer, tá, pessoal? Mas elas são muito raras na vida e na prova, então, geralmente, nesses casos, a gente pensa em tireoidite de Kervem mesmo. Bom, e devido a essa inflamação que está acontecendo na tireoide, pode ocorrer um dano aos folículos tireoidianos com a liberação de grande quantidade de hormônio tireoidiano na circulação. E isso leva a um quadro de tireotoxicose. Então, diante desse quadro clínico, o que nós vamos fazer para selar o nosso diagnóstico? Primeiro, nós vamos pedir alguns hormônios tireoidianos. Em seguida, nós vamos lançar mão aqui principalmente de dois exames que vão nos ajudar. O primeiro, o VHS, que está elevado nessa condição, e o segundo é a tireoglobulina, que também vai estar bem elevada aqui na tireoidite de Kervem. A tireoglobulina nada mais é do que uma proteína que está dentro ali do folículo tireoidiano, e quando ele é destruído, essa proteína é lançada na circulação sanguínea e pode ser dosada aqui no exame de sangue para ajudar a dar o diagnóstico. Esse paciente, na fase de tireotoxicose, nós vamos precisar tratar a dor dele. Então, a gente pode utilizar ou AINES ou podemos utilizar corticoides. E para o tratamento da tireotoxicose, nós vamos utilizar aqui predominantemente beta-bloqueadores. Nós não vamos usar nem radioiodo, nem tionamida, nem cirurgia aqui. Por quê? Porque esse paciente, com o passar do tempo e à medida que a destruição tireoidiana vai freando, ele pode entrar em uma fase de eutireoidismo, e mais na frente, ele pode inclusive evoluir para hipotireoidismo, inclusive podendo ser necessário o tratamento com levotiroxina, se ele tiver um TSH acima de 10 ou se ficar sintomático. Então, se a gente utilizar uma tionamida, um radiodo, a gente pode precipitar, acelerar ou até piorar o quadro de hipotireoidismo que esse paciente teria mais adiante. Por isso, a gente faz um tratamento somente sintomático. E aí, depois de um tempo, esse paciente ele pode evoluir de volta para o eutireoidismo ou ele pode evoluir para um hipotireoidismo persistente. Um outro tema importante dentro da tireotoxicose é a crise tireotóxica. E o grande marco para diferenciar a crise tireotóxica de uma tireotoxicose usual é a presença de disfunção orgânica. Vamos dar uma olhada aqui. Essa aqui é a escala de Bush-Watowski. É uma escala utilizada para o diagnóstico de crise tireotóxica. Eu não quero que vocês decorem isso, mas eu quero só que vocês tenham em mente que tipo de disfunção orgânica a gente vai encontrar para pensar em crise tireotóxica. Por exemplo, nós vamos ver um paciente com hipertermia, com febre bastante alta, às vezes até acima de 40 graus. Vamos ver um paciente bastante taquicárdico, às vezes até acima de 140, pode ter fibrilação atrial também. Nós vamos ver uma alteração da consciência, como delírio, como psicose, convulsão, coma, que são achados que geralmente a gente não costuma ver na tireotoxicose.
Esse paciente ele pode estar no estado de hiperdinamismo tão grande que ele pode evoluir com insuficiência cardíaca de alto débito, inclusive com edema pulmonar grave. Ele pode ter alterações do trato gastrointestinal, como diarreia, náuseas, vômitos, uma icterícia inexplicada. Então, todos esses elementos eles vão ajudar a dar o diagnóstico de crise tireotóxica. E um dos elementos mais comuns na crise tireotóxica é o seguinte: é um paciente que já vinha com um quadro de tireotoxicose meio frustro, que não estava sendo valorizado, que não tinha sido diagnosticado, e aí ele passa por algum tipo de estresse, seja uma infecção, seja um estresse cirúrgico, e aí nesse contexto a doença tireoidiana descompensa e ele desenvolve a crise tireotóxica. Então, a presença de um fator precipitante também é importante para o diagnóstico. E daí, como que a gente vai tratar? São esses 5 elementos. O primeiro, beta-bloqueador. A gente já conversou que o beta-bloqueio ele vai ajudar a diminuir os sintomas hiperadrenérgicos. Mas, além disso, o beta-bloqueador ele também inibe a conversão de T4 a T3. E T3 é a molécula de hormônio tireoidiano que tem maior afinidade pelo receptor. Então, a gente não vai querer um excesso de T3 aqui, por isso a gente vai bloquear essa conversão. Além disso, nós vamos utilizar tionamidas para bloquear a produção de hormônio tireoidiano. E aqui, a tionamida preferida é o propiltiuracil, porque diferente do metimazol, o propiltiuracil também tem a propriedade de inibir a conversão de T4 a T3. Nós vamos utilizar glicocorticoides, que também inibe a conversão T4 a T3. E nós vamos utilizar também potássio, iodeto de potássio, melhor dizendo, iodo. A gente vai dar iodo para esse paciente, por quê? Porque lembra que na fisiologia da tireoide, quando a gente dá iodo, duas coisas podem acontecer. A primeira, nós podemos ter uma redução da quantidade de hormônio tireoidiano produzido e nós podemos ter um aumento da quantidade de hormônio tireoidiano produzido. O que vai definir, a gente não sabe muito bem ao certo, mas o fato é, quando a gente dá iodo nesse contexto, a gente quer que iniba a produção de hormônio tireoidiano. E para isso, a gente só dá o iodo depois de ter dado a tionamida, porque a tionamida vai bloquear a produção do hormônio tireoidiano. Esse efeito de redução da produção e liberação do hormônio tireoidiano frente a uma exposição a uma carga de iodo, nós chamamos de Wolff-Chaikoff off. Ele vai desligar a tireoide. Podemos dar também colestiramina, isso porque esse medicamento ele é um quelante de sais biliares, ele vai reduzir a recirculação intrahepática dos hormônios tireoidianos, de forma que eles vão sair nas fezes. Enio, mas é muita coisa aqui para lembrar. Putz, como é que eu vou lembrar de todo esse tratamento de crise tireotóxica? Calma, amigo, eu te ajudo. O tratamento das crises tireotóxicas é o tratamento dos P's. Então, os P's são os remédios que você vai usar. Você vai usar propranolol, você vai usar propiltiuracil, você vai usar prednisona. Você vai utilizar iodeto de potássio e você vai também lançar mão do popô. Por quê? Porque a colestiramina ela vai inibir o ciclo intrahepático dos hormônios tireoidianos e esses hormônios tireoidianos vão sair onde? Popô, né? Então, é uma forma de ajudar a gravar aqui o tratamento da crise tireotóxica. Vamos para uma perguntinha, pessoal. Uma mulher de 35 anos iniciou um quadro de tremores, irritabilidade, aumento de apetite com perda de peso de 8 quilos em 12 meses. Notou que teve um aumento da região cervical e que os olhos ficaram mais evidentes. No mesmo período, relata palpitações e aumento do número de evacuações diárias. No exame físico, apresenta faces basedoniana, né? Essas são as faces típicas do paciente que tem doença de Graves, então é aquela face da exoftalmia da doença de Graves. Tem uma pele aveludada e com sudorese profusa, uma frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, tremores de extremidades, uma hipertensão sistólica, e é justamente isso o típico da tireotoxicose. Nós temos uma hipertensão sistólica, enquanto que no hipotireoidismo nós temos hipertensão diastólica, uma tireoide aumentada de cerca de 3 vezes o tamanho normal. Os hormônios tireoidianos temos T4 livre alto com TSH suprimido, e aqui nos itens, o que nós devemos fazer? Levotiroxina não, né, pessoal? Essa paciente tem uma típica tireotoxicose. Vamos pular a letra B, vamos para a letra C. Atenolol e radiodoterapia. Por que a gente não pode fazer radiodo nessa paciente? Porque ela tem uma tireoide 3 vezes aumentada o tamanho normal.
Lembrar que bócios muito grandes podem piorar com radiodo. Então, sai C, sai D. Nossa resposta, item B, tratamento com metimazol e propranolol. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. A gente se encontra na hora da verdade.